Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O título da nossa mensagem é Uma Fonte no Deserto. Tá? Nós temos um texto base, Gênesis capítulo 21, o versículo de número 15. Livro de Gênesis, capítulo 21, o versículo 15. Tá bom? Localiza aí por gentileza. E eu queria que você compartilhasse, tá? Essa mensagem com os amigos, com os irmãos. Você pode curtir, deixe seu comentário e vamos entender um pouco dessa história dessa mulher chamada Agar e do seu filho chamado Ismael, que no caso era um garoto, né? Muito novo, muito jovem ainda, e já estava numa situação difícil junto com sua mãe. Ismael era filho de Abraão. Agar era uma das servas de Sara, sua esposa, e Sara entregou, como é que eu posso dizer, Agar, sua serva, para Abraão, para que eles tivessem um filho. Sara não conseguia dar à luz, então Agar seria a provedora, no caso, a gestora, e daria essa luz. É tipo uma mãe de aluguel. E Sara iria pegar o filho, e junto com Abraão, para que pudesse assim Abraão ter a sua descendência. Mas olha o que diz aqui, capítulo 21, versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, olha que coisa tremenda. Deus, porém, versículo, ele fala com muita veemência. Eu queria que você prestasse bem atenção. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Queridos, certa vez, um pai escreveu desesperado e colocou um papelzinho, e era um pedido de oração em favor de um filho que estava preso por tráfico de drogas. Preste bem atenção. No papelzinho, contando essa história, tá? Sabe, esse garoto que havia crescido na igreja e recebendo todo o carinho, tá? Orientação dos pais, conheciam Jesus, claro, mas que por essas coisas da vida, por as razões que a gente vê todo dia, o garoto fez decisões erradas.
e escolheu o caminho das drogas. O clamor do pai era: pode Deus fazer alguma coisa por meu filho? Isso me chama muita atenção nesse pedido que o pai fez. Pode Deus fazer alguma coisa por meu filho? Eu penso nesta situação e, ao ler essa parte da Bíblia, esse texto de Agar, eu começo a meditar e até observar o estado desse homem aí, questionando e pedindo aí por seu filho. Querido, sabe que era um dia de muita alegria, um dia de muita festividade na família de Abraão. No versículo 8, você pode dar uma olhadinha aqui, para você compreender um pouco melhor a história. Por que que Agar saiu para o deserto? Por que que ela estava sem água? Por que que ela estava naquela situação difícil? Olha o versículo 8. Isaac cresceu, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, coisa de criança. O menino estava zombando, caçoando de Isaac. Ambos eram irmãos. E disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Olha, Sara aí cobrou ciúme, ficou chateada, irritada e pediu rigor de Abraão. Coisa séria. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, por causa de Ismael. Olha que sinuca de bico. Gente, às vezes a gente não pensa, né? E termina fazendo coisas que mais tarde vão nos gerar problemas. Vamos lá. Aí diz aqui, olha, um pouco mais. Talvez você está agora sem entender um pouco do enredo, mas daqui a pouco vai ter sentido para que você possa. Vai só absorvendo aí, tá? Daqui a pouco você vai começar a entender de forma mais clara, mais precisa. E sabe o que acontece? Diz aqui o versículo 12. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Queridos, Abraão, junto com Sara, cometeram um erro. Sara disse: olha, pega Agar. Você pode ler isso, capítulo 21 em diante. E sabe o que acontece? Aí Abraão escuta a voz de Sara e vai e se deita com Agar. Ah, pastor, mas ele foi porque a Sara mandou, a Sara pediu. Mas cara aí, irmão, tem coisa na nossa vida que a gente tem que pensar. Peraí, mesmo o meu marido falando, mesmo a minha esposa dizendo, será que vale a pena? Será que é isso que eu devo fazer mesmo? Pergunta aí para você. Gente, será que você não tem senso crítico? Será que você não tem um pouquinho de senso crítico para saber se vale a pena fazer como alguém está te dizendo? Ainda que seja a esposa, ainda que seja o esposo. Eu acho que nós temos que aprender, gente. Tem coisas que não vale a pena ser guardadas, não vale a pena ser ouvidas. A gente tem que fazer um julgamento. Mas Abraão foi lá e seguiu. Será que foi tão difícil aí, Abraão? Imagina uma mulher pedindo para o marido: pode deitar, eu permito, vai lá, tem um filho com essa dona aí. Gente, é complicado, né? É muito estranho. Mas porque naquela época, sabe o que acontece? Isso aí não era uma coisa tão estranha, não. Hoje parece ser um pouco complicado para nós entendermos isso, mas naquela época era assim.
Se uma mulher não pudesse gerar filhos, então o marido poderia... Isso era uma coisa local, não foi coisa instituída por Deus não, tá? Para você entender, não é mandamento de Deus. Era uma coisa que era decidida pela própria cultura da época, tá? Então o homem teria o direito de poder arrumar outra mulher, era a poligamia. E assim fazer com que a outra mulher lhe desse descendente. Entende? Então, Abraão escutou a Sara e foi e se deitou com a empregada, com a egípcia, a Agar. Nasceu o rapaz. Abraão achava que Ismael seria o filho da promessa, só que Deus, ele não precisa ser ajudado para fazer o milagre acontecer. Tanto é que aqui o Senhor reprova a atitude de Abraão e de Sara. Aqui no versículo de número 12, ele disse: não te pareça isso mal, porque é em Isaque que será chamada a tua descendência. Não é Ismael. O que eu prometi para você, eu cumpri, que o filho viria a você e Sara. Mas você foi dar um jeitinho, Abraão. Você escutou a Sara, então agora aguenta as consequências. Está entendendo agora, gente, o enredo da coisa? Quantas são as vezes que nós, ao invés de ouvirmos a Deus, nós queremos seguir os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias orientações, e quando a gente ou nós fazemos aquilo que pensamos, dá errado, não dá certo. Sabe, versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão, um odre de água. Para você entender o que é um odre de água, geralmente os beduínos, os homens do deserto, até hoje acontece isso, eles pegam um cabrito, eles tiram todas as vísceras, tá? Toda a carne, pega aquela pele, aquele couro, e ele costura, né, o animal, até fazer com que aquele couro se transforme numa espécie de mochila, tá? E eles enchem, lógico, põe para secar antes, né? E depois eles enchem de água, de vinho, e ali eles armazenam a água ou vinho. No caso de Abraão aqui, armazenou com água e entregou para a sua empregada Agar, e saiu com Ismael, seu filho. E eles levaram aquele recipiente chamado de odre, e ali era o recipiente, era a água para chegar até em algum local, não sei para onde ela ia. Só que olha o que acontece. O versículo é o versículo 14. Levantou-se Abraão de madrugada, deu pão e odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto. Ela não sabia para onde ir. Pelo deserto de Berseba. Quantas vezes nós saímos errantes, saímos sem saber que rumo a tomar? Eu não sei o que fazer, não sei para onde ir, não sei como agir, não sei como me portar, não sei como me colocar. Gente, nós não podemos sair, tá, guiados pelo acaso. Nós temos que saber o que vamos fazer. Nós temos que saber como nos conduzir. Agar, ela errante no deserto, desperdiçou a sua água, acabou com tudo. E sabe, o versículo 15 diz: tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. Estava lá o menino debaixo de um tipo de vegetação típica do deserto, e afastando-se, foi sentado de fronte à distância de um tiro de arco, alguns metros depois, e ficou lá de longe, né, esperando a morte, esperando ali o menino morrer e por fim ali o sofrimento. Ela escutando o choro do garoto, do menino, devia ser um rapazinho,
mais ou menos uns 12 anos, e ali, sabe, ela aguarda o fim trágico. Só que Deus estava olhando para o menino, ouviu o clamor do menino, e fez com que um anjo chamasse a Agar e lhe falasse, e perguntasse: o que é que você tem, Agar? E Deus, ele manda assim, ele manda sempre alguém para perguntar: o que é que você tem? O que é que você está sentindo? O que é que está acontecendo? E ainda tem uma palavra para encorajar Agar, dizendo: não temas. Deus está hoje dizendo para você não temer, tá? Não fique apavorada, não fique, tá, em pânico. O que você tem? O que você está sentindo? O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo com o Senhor e com a Senhora? Não tema, sabe? Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Oh, glória! Aquele menino era descendente de Abraão. E pela fé você é descendência de Abraão. Pela fé você é descendente. Deus ouve você quando chora. O menino chorou, o rapaz chorou. Deus ouviu. E Ele ouve você agora. Ele escuta o Senhor, Ele escuta a Senhora, Ele vê o seu choro, Ele vê as suas lágrimas. Consegue entender? Você consegue compreender o que está acontecendo através dessa palavra? E sabe, o Senhor diz ainda mais, versículo 18: ergue-te. Talvez você está prostrada, você está aí desanimado, só que Ele diz: ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ô glória! Meu irmão, primeiro, para ser grande, tem que se levantar, tem que sair da prostração, tem que sair do desânimo, do marasmo, tem que sair da mediocridade. Levante, porque eu vou fazer dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Será que aquele poço não estava ali? Não sei. Possa ser que já existia um poço, mas pela angústia ela não conseguia ver. Você sabe que quando nós estamos num estado difícil de amargura, nós não conseguimos ver nada, perdemos a visão. Deus abriu os olhos dela. Eu estou conjecturando. Talvez um poço existisse, talvez o Senhor criou aquele poço para satisfazer, saciá-la. Aí no versículo 19: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo ele, encheu-a de água o odre e deu de beber ao rapaz. Era a sede, era o medo de morrer que havia ali, naquele momento presencial. E sabe, gente, interessante aqui, interessante nesse instante, é que os olhos estavam fechados. Sabe que tem muita gente hoje que está espiritualmente cega, não consegue encontrar uma saída, uma solução, uma resposta, uma providência. Sabe? E ela abriu os olhos e viu. A viu. E ela foi ao poço. Chegando ao poço, aí ela vai agora encher de água o odre, tá, gente? Vai encher aquele odre de água. E sabe mais? Deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz. Que maravilha, quando Deus está conosco é assim. Diz que Deus estava com o rapaz que cresceu. Quando Deus está conosco, crescemos. Tudo ou todas as áreas crescem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você quer crescer? Você quer crescer? Para crescer, Deus tem que ser contigo. Deus era com o rapaz cresceu. Se Deus é com você, se Deus é comigo, o sinal, o indício é que vamos crescer.
O indício é que nós vamos crescer. Consegue entender? Pastor, crescer em que sentido? Em que aspecto? Você vai crescer em todos os sentidos, em todos os aspectos. Você vai crescer na família, na harmonia familiar. Consegue captar? Você vai crescer, querido, nas finanças, na saúde, progredir, evoluir. E sabe mais? Aí diz, abrindo os olhos, viu ela um poço de água. E indo ela, encheu de água o odre e o deu de beber ao rapaz. Essa água, ela tem uma simbologia. Essa água representa o próprio Senhor Jesus, que é a água da vida. E aquele que beber dessa água jamais terá sede. Oh, glória! A sede de justiça, a sede de vitória, a sede de milagres, a sede que talvez não seja física, mas a sede espiritual. Sede de vitória, sede de milagres. E ele diz aqui, versículo de número 20. Deus estava com o rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele cresceu no deserto, ele aprendeu a viver no deserto. O deserto não mata aqueles que conseguem tirar proveito dele. Aleluia. O deserto, tem até uma canção do Nivaldo Benson, né? Deserto não mata crente, no deserto ele aprende mais, ela no deserto, e por aí vai. O deserto, ele faz com que você, amadureça. No deserto você aprende, gente, a tirar proveito dele. É no deserto que você aprende a descobrir maneiras de sobreviver. No deserto você aprende a crescer, porque Ismael cresceu no deserto, se tornou flecheiro. Ele perito caçador em algumas traduções se tornou perito caçador. Querido, você tem que se aperfeiçoar na área que você conhece. Se você não se aperfeiçoar, querido, você vai perder as oportunidades. Ismael não. Ele não só cresceu, mas ele se tornou flecheiro, perito. E no versículo 21, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher do Egito. Tá? Primeira coisa, nós temos que entender aqui, gente, é que Deus sempre visa o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para mim, Ele sempre quer o melhor para você. Haja vista que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Entende? Gente, a vida para todos poderia ser assim, tá? Uma grande festa, abundante, cheia de significado. A juventude poderia crescer e chegar a horizontes ainda não imaginados. Nossos filhos poderiam crescer e chegar às alturas de realizações, poderiam se desenvolver sadios, sem motivo de orgulho para os pais, sendo motivo, no caso, para a sociedade e para a família. Mas por alguns motivos, sempre há um Ismaelzinho, alguém que acha que é muito esperto e que brinca com a vida, caçoa dos valores, modifica as leis da natureza e leva, sabe, gente, de qualquer jeito, leva de qualquer maneira os princípios espirituais que Deus estabeleceu para uma convivência sadia entre os seres humanos. É lamentável. Lá no deserto ele precisou chorar
Ele não precisava chorar, ele estava bem, ele tinha tudo do pai, mas para que ele vai caçoar do seu irmão Isaque? Sempre aparece alguém que pensa que aquilo que é plantado não será colhido. Esse era o caso de Ismael. Gente, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Absolutamente tudo. Você planta amor, você vai ter amor. Você planta amargura, você vai colher amargura. Observe aqui, do versículo 8 para o 9, que enquanto todo mundo podia estar feliz naquela festa, naquele momento, Ismael caçoava do seu irmãozinho, pensando que nunca ninguém descobriria. Será que você está brincando? Sabe? Pensando que nunca ninguém vai descobrir? Querido, não brinque com coisa séria. Se é um adolescente, está brincando com cigarro, com cerveja, com drogas, pensando que ninguém vai descobrir, que seus pais não vão descobrir. Você está brincando com os valores da família, caçoando também de um irmão, do pai ou da mãe. Saiba, querido, que tudo isso vai vir à baila, vai vir à tona. Será que você não entende, querido, que o que levou você para o deserto foi as suas atitudes? O que levou Agar e Ismael para o deserto? Foi a atitude irresponsável e imatura de Ismael, zombando do seu irmãozinho, zombando dele. Será que você entende essas coisas? Querido, sabe, a esperteza dura muito tempo, mas não pode durar todo o tempo. Você pode brincar com a vida hoje e amanhã, mas depois de amanhã verá o triste resultado de ter caçoado da sua própria vida, de ter zombado da sua própria história. Queridos, amado, Deus nos deu liberdade, mas podemos transformar a liberdade que Deus nos deu em nossa grande tragédia. Tudo depende do quê? Do ponto de vista. É por isso que você oferece um cigarro para um cãozinho e ele não aceita. Ele não tem liberdade. Ele tem instintos. Ele só faz coisas de conformidade com seus instintos. Mas ofereça um cigarro ao homem. Pode ser que ele fume ou não fume. Embora a fumaça o sufoque, ele começa a tossir e se asfixiar, sabe? Mas mesmo assim, o ser humano tem liberdade e por isso pode forçar-se contra a natureza. Nossos pulmões não foram criados para respirar fumaça, mas usando a liberdade que Deus nos deu, o homem pode forçar a natureza, pode colocar fumaça para dentro de si. Só que 5 anos depois começa a tossir, vai ao médico, o médico dá o diagnóstico: você está condenado à morte, surge um câncer pulmonar que está demorando na sua vida. Queridos, a escolha é sua. Vai aí, curtindo a vida. Eu estou brincando, pastor. Eu estou curtindo, pastor. Tá? Pois um dia você vai prestar contas de tudo que você tem feito. Um dia. Nós temos que aprender, gente. As nossas ações hoje culminarão lá na frente, lá adiante. Pense um pouco. Deus não está castigando você. Pelo contrário, foram as suas atitudes que garantiram esse sofrimento. Deus não vinga a ninguém com mal. Mas Deus, querido, faz o oposto. Deus não é um monstro. Ele não é vingativo como muitos imaginam. Quando eu leio a Bíblia, eu encontro um Deus de amor. Um Deus dizendo que não quer a morte de nenhum pecador. Sabe, nós lemos agora há pouco. Nós observamos aqui o versículo. É o versículo de número 17, final na parte B.
Não temas, Deus ouviu a voz do menino de onde está. Aonde quer que você esteja, embaixo de um arbusto, de frente de um poço seco, talvez você está dizendo: Deus não me ouve. Mas eu digo para você, Deus está te ouvindo, e não só te ouve, mas Ele está preparando um poço para você, uma fonte, para que essa fonte sacie a sua sede, para que essa fonte te dê ânimo, te dê alento. Aleluias. É desse jeito. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou, e no deserto ele se tornou flecheiro. Querido, Deus quer fazer o mesmo também na sua vida, fazer você crescer e fazer você se tornar perito em alguma área da sua vida. Aleluia. Oh glória. Querido, use o que você recebeu de Deus a seu favor, tá? Os dons, as habilidades. Aleluia. Porque quando você começa a seguir ao Senhor, a direção dele, Ele transforma as maldições em bênção. Não se deixe levar, não se deixe abater. Só creia, confie, coloque no Senhor a sua confiança. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Ismael semeou ingratidão, descaso, zombaria, e ele colheu só ruína, fracasso, desgraça e sofrimento. Me perdeu até a expressão. Mas você é livre. Se você quiser, você pode enviar a mão na jaula de um leão. Só que depois, quando o leão devorar sua mão, não é justo que você vá ao administrador do zoológico e diga a ele: a culpa é sua. Mas peraí, quem colocou a mão na jaula? A culpa é de quem se arrisca. A culpa é de quem, querido, está tirando diante do Senhor, tá, a sua vida, seguindo as suas emoções, os seus lamentos, as suas extensões. Meu amigo, minha amiga dessa programação, Deus estabeleceu princípios espirituais para proteger a vida, porém nós é que temos a liberdade. Podemos usar mal essa liberdade, podemos zombar das leis de Deus, mas a única pessoa que vai se dar mal será você mesma. A gente não pode, ou nós não podemos brincar com o que Deus estabeleceu. Não podemos. Não podemos. Queridos, poderia ficar aqui a madrugada inteira falando sobre esse tema. Mas, querido, coloque no seu coração. Coloque dentro de você. Sabe? Coloque dentro da Senhora, dentro do Senhor, que tudo que eu quero está no reino de Deus. Disciplina, foco, tudo isso faz parte do nosso projeto. Tudo isso faz parte do querer de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. Por isso, querido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.